Peço a todos os irmãos que ouçam com atenção a leitura da Bíblia e também orem para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de vocês, transmita a vocês toda a verdade que está aqui revelada diante de nós. Diz assim, verso 14: Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Amém. Vamos orar, irmãos, curvem a cabeça, oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nos achegamos à Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e o nosso Salvador maravilhoso. Senhor Deus, conduz-nos nesta noite na pregação da Tua palavra. Alimenta, Senhor, todo o Teu rebanho, toda a Tua igreja, comprada com o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Senhor Deus, transmita ao coração, à alma de cada pessoa que está aqui essa noite, Pai, as verdades maravilhosas reveladas no Evangelho. Deus, que venhamos a crescer, ser edificados, crescer no conhecimento de Cristo, das doutrinas, das coisas reveladas, tudo para o louvor da Tua glória, Senhor. Bendito Deus, faz-nos enxergar nós mesmos essa noite, os nossos próprios pecados e culpas, e que o nosso olhar também esteja voltado para Cristo, o nosso Redentor. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história bíblica, logo no começo, no capítulo 3 do livro de Gênesis, ela fala sobre o pecado e sobre a queda do homem. Naquela cena de Gênesis 3, Adão e Eva estão no paraíso de Deus, no jardim. Era o lugar mais perfeito de toda a terra. Às vezes as pessoas acham que o paraíso de Deus era toda a terra, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim em uma determinada parte do planeta. E ali o Senhor colocou o primeiro casal, Adão e Eva, e eles viviam no jardim. Percebam que depois do pecado, eles são expulsos do jardim. Então, não era toda a terra que era um paraíso. O paraíso de Deus era o lugar onde o primeiro casal vivia, Adão e Eva. E ali, naqueles primeiros dias, o Senhor Deus havia, ao formar o homem do pó da terra, dado a ele instruções acerca da obediência. O Senhor Deus havia dito que o homem precisava obedecer a sua palavra, ser fiel a tudo o que o Senhor havia dito, ordenado, encaminhado. Deus deu várias funções a Adão e Adão cumpriu suas funções. Deus disse para Adão nomear os animais e Adão deu nome aos animais. Deus disse para Adão cultivar a terra, o jardim, e Adão fazia exatamente isso. E assim foi a vida do homem até Adão e Eva decidirem desobedecer a Deus e pecar contra o Senhor. E o que essa história nos mostra, irmãos? Além de nos revelar o primeiro pecado do homem, da humanidade, quando Eva desobedece a Deus e come do fruto da árvore que o Senhor havia dito que eles não poderiam comer nem tocar nele, e Eva come do fruto e dá ao seu marido, e Adão também come do fruto junto com sua esposa, e ao fazer isso eles quebram
o mandamento, a lei de Deus, e agora são pecadores diante do Senhor e morrem diante do Senhor, não morrem fisicamente, mas eles morrem espiritualmente. Eles estão agora mortos nos seus delitos e pecados. E assim começa a história da humanidade, a história do pecado sobre a terra, sobre os homens. Mas há um detalhe que às vezes nós esquecemos de perceber. Desde aquele dia, o homem sempre tem arrumado uma desculpa para os seus pecados. Irmãos, raramente o homem vai dizer: eu pequei, eu sou culpado, eu fiz aquilo que é mal e que desagrada a Deus, eu mereço a sentença de morte, eu mereço o juízo da parte de Deus. Geralmente o homem diz: não, Senhor, eu pequei, mas... E aí então vem um monte de desculpas, um monte de palavras para tentar justificar o seu pecado e a sua desobediência a Deus. Essa é a sua realidade, a minha também. Mas é a realidade do homem desde o primeiro pecado. Quando Deus vai a Adão, depois do seu pecado, e ele disse: Adão, onde estás? E Adão diz: Senhor, eu estava nu e me escondi, tive vergonha, me escondi. E ele então começa a conversar com Adão, e Deus pergunta: comeste do fruto da árvore que eu te ordenei que não tocasse, não comesse? E Adão diz: Senhor, a mulher que me deste. E Adão então começa a justificar o seu pecado. É verdade que Eva deu a Adão o fruto para que ele comesse. Mas também é verdade que Deus havia dito a Adão que não comesse. Então não há justificativa plausível para o pecado, irmãos. O pecado de Adão e nem para qualquer outro pecado. Talvez você até pense comigo, você até pense o seguinte: pastor, tudo bem, Deus falou com Adão. Adão sabia que não podia comer do fruto. Mesmo que Adão tente colocar um pouco da culpa sobre Eva, dizendo: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Como se ele fosse inocente e a mulher fosse a única culpada na história. Mesmo que você diga isso, e mesmo que você tente justificar os seus próprios pecados, à semelhança de Adão, como se você dissesse: ah, eu fiz isso, mas eu não sabia que era pecado. Eu não conhecia regras. Deus nunca falou para mim: não faça isso, não diga isso ou aquilo, não cometa tal ato. Então eu sou inocente. Ou eu pequei na ignorância, eu não sabia dessas coisas. Sabe, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Romanos 2, e os primeiros 3 capítulos da carta de Romano, a intenção de Paulo é mostrar que não há homem inocente diante de Deus. Não há sobre a face da terra uma só criatura humana inocente dos seus pecados. Todos são culpados, todos são injustificáveis. A alma que pecar contra Deus não tem justificativa plausível que lhe tragam algum tipo de abono do seu pecado. Paulo está dizendo que todos os homens, irmãos, sem nenhuma única exceção, todos os homens merecem receber sobre si a ira de Deus, a justiça de Deus. E isso não seria nem um pouco drástico, ou não devemos olhar para Deus como se ele fosse ruim em trazer a ira sobre o pecador. Paulo está justificando exatamente isso em Romanos 1, 2 e 3. Leia com atenção esses 3 capítulos e você vai ver que a argumentação do apóstolo Paulo aqui é para mostrar que não há desculpas. Paulo diz no capítulo 1 que Deus se revela dos céus através das obras que ele mesmo criou, de maneira que os homens são indesculpáveis em relação à existência de Deus. Diga isso para o seu amigo ateu. Diga isso para o seu professor da universidade, para o seu colega que estuda com você na universidade e está começando a entrar
ali no ateísmo. Irmãos, a universidade é o maior local de formação de ateus que existe. Eu não estou aqui falando contra a universidade e os méritos que ela tem, mas é preciso também identificar os problemas que há na universidade, e um deles está relacionado ao combate a Deus. As universidades, elas ensinam algo que é contrário às escrituras sagradas. Qualquer estudante de biologia sabe disso. Qualquer estudante de história sabe disso. Eu estudei história na universidade. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. E não é só na universidade que eu estudei. Isso é uma realidade nas universidades, em qualquer parte. Mas Paulo diz que em Romanos 1, o homem é injustificado se ele negar a existência de Deus. E então em Romanos 2, o apóstolo Paulo está falando sobre os gentios. Os gentios são aqueles outros homens que não faziam parte do povo de Israel. Lembrem, na linguagem bíblica, existe os judeus e os gentios. Os judeus são o povo de Abraão, os filhos de Abraão, aquele povo que saiu das entranhas de Abraão e se tornou depois Israel, as 12 tribos de Israel, e se espalharam ali naquela região. Todos os outros povos eram chamados pelos judeus de gentios. Então, os gentios eram os americanos, os alemães hoje, nós brasileiros. Naquela época, eram as nações que rodeavam o povo israelita. Né? Nós tínhamos ali os filisteus, amorreus, etc. Mais tarde, os romanos, os gregos, todos estes eram gentios, são chamados na Bíblia de gentios. E Paulo está começando a dizer que os gentios, eles também não têm desculpa. Porque um dos argumentos era o seguinte, talvez seja o seu argumento. Um dos argumentos era, o judeu é indesculpável, porque o judeu recebeu os oráculos de Deus. O judeu recebeu a Bíblia, a revelação. Deus falou aos profetas, e os profetas comunicaram ao povo, aos judeus, a Israel, tudo aquilo que Deus disse. Então, nenhum judeu tem justificativa. Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés em cima do monte. E Moisés trouxe as tábuas da lei com os 10 mandamentos e entregou ao povo de Israel. Então eles são indesculpáveis se pecar, eles têm a lei de Deus, eles sabem, eles receberam a revelação, os profetas falaram para eles têm tudo. Não tem justificativa nenhuma para pecar contra Deus. Mas os gentios não receberam os oráculos de Deus. Deus não falou com os gentios. Deus não mandou profetas para a Babilônia para falar àquele povo, para que eles se arrependessem. Deus não mandou profetas ali para a Síria, nem para outras partes do mundo antigo. Os profetas, os oráculos de Deus foram entregues a Israel. Os profetas eram judeus, israelitas. A informação, a revelação era para eles. Então aquele povo pode dizer o seguinte, bem, já que a revelação era para eles, nós não podemos ser julgados por esta lei de Deus, porque nós não sabíamos, e Deus não vai ser injusto de nos punir por uma coisa que nós não sabíamos. Ora, eu não sei, por exemplo, que assassinar é pecado para Deus. Eu nunca recebi uma tábua Deus dizendo, não matarás. Quem recebeu isso foi o povo de Israel. Eles sabem. Se eles matarem, eles estão pecando contra Deus. Mas nós não, essa lei não veio para nós. Essa lei é para o povo judeu. Então, se nós pecarmos, quebrando esse mandamento que Deus deu aos judeus, é porque nós não sabíamos desse mandamento. Não sabíamos que era pecado.
Assim você pode justificar, ou mesmo os homens naquele tempo antigo poderiam se justificar, dizendo que pecaram sem saber, quebraram a lei de Deus sem saber. Os gentios estavam nesta situação. Eles não receberam a lei, eles não sabiam que Deus mandava, eles não sabiam que Deus proibia, eles não sabiam que era certo e errado. Essa era a perspectiva deles. E talvez seja a sua. Talvez você diga, ao se desculpar de seus pecados, dizendo: eu não sabia que isso era pecado. Se eu soubesse que era pecado, eu não teria feito isso ou aquilo. Ah, eu não sei que matar é pecado. Se eu soubesse que matar era pecado, eu não matava as pessoas. Talvez um bandido, um assaltante, um ladrão, um assassino, diga isso. Mas será que isso é uma justificativa? No capítulo 2, Paulo está argumentando contra isso. Ele está dizendo que as pessoas são indesculpáveis. Ele está dizendo que os gentios são indesculpáveis. Os gentios que não receberam a lei, como Israel, são indesculpáveis. Pecam contra Deus e serão punidos pelo Senhor pelos seus pecados. Veja, irmãos, olhe agora para o texto, por favor. Paulo diz no verso 14: porque quando os gentios que não têm lei, essa expressão ele repete logo em seguida, veja, os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei. Vocês estão vendo que Paulo 2 vezes diz que os gentios não têm lei, não é? 2 vezes Paulo lembra que os gentios não receberam a lei, eles não têm qualquer lei de Deus. Não foi dado a eles uma lei de Deus como foi dada aos judeus, as leis de Moisés. Então Paulo está mostrando que os gentios não têm essa lei que os judeus receberam. Porém, diz ele, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, guardem essa palavra, fazem naturalmente as coisas que estão contidas na lei, não tendo eles lei, são lei para si mesmo. Paulo está dizendo, irmãos, o seguinte: quando um gentio que não recebeu, por exemplo, os 10 mandamentos, quando ele olha para uma pessoa e diz: eu não posso matar essa pessoa, porque isso é errado, eu não vou fazer isso, eu não vou cometer roubo, eu não vou adulterar, eu não vou fazer isso ou aquilo, porque é errado, ele sabe que é errado. Então Paulo diz, quando ele age naturalmente, de acordo com a lei, porque a lei diz para não fazer isso. A lei diz, não matarás, não roubarás. Então, quando o gentio que não recebeu aquela lei age exatamente como a lei está dizendo, Paulo diz, ele é a lei para si mesmo. Mas por quê? Veja o verso 15. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. A primeira razão que torna o homem injustificado dos seus pecados é que Deus criou o homem. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Deus criou o homem com a sua lei no coração. Você foi criado como uma criatura moral. Isso significa dizer que a lei moral de Deus foi plantada no seu coração, na sua criação. Você nasce com a lei de Deus em seu coração. É por isso que os gentios, nós, por exemplo, mesmo não tendo recebido os 10 mandamentos, mesmo que nós aqui jamais tivéssemos lido sobre a lei de Deus, a nossa consciência seria pesada e nós diríamos: assassinar é pesado, é pecado, é errado, roubar é errado, agredir o homem, dar mau testemunho, falar mentiras sobre alguém, isso tudo é errado. Por que nós sabemos disso? Porque Deus nos criou com essa lei no coração. Irmãos, toda a criação humana, todos os homens,
foram criados com ela, com esta lei aqui no coração. Por isso eles sabem dessas coisas. E é por isso que Paulo está argumentando, dizendo que os gentios não têm desculpa para os seus pecados. Ah, mas eu não sabia. Você sabia. A lei de Deus está no seu coração. Você é indesculpável diante de Deus. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe por esse pecado, porque eu não sabia deste pecado. A lei está no seu coração. Deus pode perdoar você pelo seu pecado, mas é fato que a lei está no seu coração. A lei que diz o que é certo e a lei que diz o que é errado está no seu coração, porque você foi criado com ela. Quando Calvino estava ensinando sobre essa passagem de Romanos e sobre esse assunto especificamente, isso está nos escritos de Calvino, ele disse que quando Deus criou o homem, ele plantou no homem essa lei. Então Calvino chamou essa lei de a semente da religião, semen religiones, que é a semente desta lei plantada no coração do ser humano. Se você perguntar a uma pessoa sobre a lei moral de Deus, se você perguntar, me diga quais são os 10 mandamentos, talvez a pessoa não saiba dizer para você quais são os 10 mandamentos. Ela talvez, por ter ouvido alguma vez em algum lugar, consiga lembrar de um ou dois, diga algumas coisas fora do lugar, mas não consiga lembrar a lista dos 10 mandamentos. Talvez nós, na própria igreja, não saibamos listar integralmente os 10 mandamentos. Isso também não é desculpa, irmãos. Porque embora, veja, o argumento é, embora você não conheça detalhadamente a letra da lei, isto é, o que diz exatamente cada palavra da lei de Deus, esta lei está no seu coração, de maneira que você sabe o que é certo e o que é errado. Por isso, no passo seguinte, o apóstolo Paulo diz aqui, veja, a consciência do homem testifica, ou seja, além da lei estar no seu coração, a própria consciência humana testemunha de que ele é culpado quando ele peca. É por isso que quando você comete alguma coisa errada, a sua consciência dói. Ou alguns dizem, a minha consciência pesou. O que é isso, irmãos? Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo que acontece. A consciência diz, você é culpado. Você pecou. Sabe quando você, por exemplo, trata mal uma pessoa? Quando você é grosseiro com alguém, de graça. Alguém está passando ali, você está com um problema e conversam ali alguma coisa, alguém te pede alguma coisa e você vem com uma grosseria de graça. Manda a pessoa para aquele lugar, trata mal, com rudeza. Quando você chega em casa, com a cabeça mais fria, você então começa a pensar naquele que aconteceu. E você começa a pensar em como foi grosso. E a sua consciência está dizendo, você foi grosseiro. Você foi mau. Você foi perverso. Não devia ter feito isso, ter agido assim. Isso é porque a lei de Deus está lá no coração e a consciência está testificando para você que você pecou, que você quebrou a lei. Quando um filho destrata os seus pais, quando um filho, por exemplo, desrespeita o pai ou a mãe, diz palavras torpes contra os pais, é rude no tratamento dos seus pais, e aí à noite a consciência dele também dói. Meus filhos algumas vezes chegaram para mim pedindo perdão por coisas que eles me disseram, atitudes que eles tomaram. Às vezes acontece alguma coisa ali meio-dia, de tarde. Depois, algum tempo depois, chega o meu filho, minha filha, pai, me perdoa, eu falei isso, desculpa. O que é isso?
a consciência acusando o pecado. A consciência acusando o pecado. E ela só acusa o pecado porque é uma lei que está escrita aqui no nosso coração dizendo o que é o pecado. O que é o pecado. Por outro lado, quando você faz a coisa certa, você pode dizer para as pessoas: eu estou com a consciência limpa, tranquila. Ela não está acusando você de nada. Você obedeceu. Você fez o que deveria ser feito. Você agiu conforme a lei de Deus. Os gentios, irmãos, que não receberam essa lei, às vezes agiam assim, conforme a lei de Deus. Às vezes eles quebravam a lei de Deus. Todas as vezes a lei está no coração e a consciência dizia: você é culpado ou você é inocente. Você agiu bem ou você agiu mal. Porque a lei de Deus está no coração. Então, se desculpar dos pecados como se não soubesse, usar a ignorância para pecar como desculpa para o pecado, isso não passa, irmãos, porque Paulo diz aqui no final do no verso 16, ele diz, vamos ler o verso 15 e o verso 16, Paulo diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também sua consciência e seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Paulo está dizendo que haverá um dia em que todas estas coisas estarão patentes, descobertas aos olhos de Deus, e não haverá desculpas para nós. Quando Deus julgar os homens pelas suas obras, você não poderá dizer: mas Senhor, que culpa tenho eu se eu não sabia? Você vai usar a ignorância como uma desculpa. Deus vai dizer: está escrito no seu coração, você sabia. Você não deu ouvidos, você não ouviu sua consciência. Você sabia. Então Paulo está dizendo no capítulo 2 que todos, irmãos, todos os homens são culpados de seus pecados sem que haja qualquer justificativa diante deles. Todos os homens são pecadores. Todos os homens sabem do pecado, conhecem o pecado, receberam a lei de Deus nos corações. Suas consciências os acusam. Eles sabem quando transgridem a lei de Deus. Não há desculpa para o homem pelos seus pecados. Não há desculpa. No capítulo 3, ao qual nós não vamos ler hoje, mas eu quero apenas contextualizar, Paulo vai se voltar para os judeus, que receberam a lei de Deus. Os judeus, eles têm algo diferente dos gentios, porque eles foram mais privilegiados. Porque eles não apenas receberam a lei de Deus escrita no coração, como todos os homens têm, eles também têm a consciência que lhes acusa, como eles receberam os oráculos de Deus pela boca dos profetas, pela pena dos profetas que escreveram, pela lei de Moisés. Então eles tinham a lei no coração e no papel, escrita diante deles. Eles podiam consultar a lei, eles podiam olhar e ver exatamente o que a lei dizia. Eles poderiam dizer: o meu coração é obscuro, o meu coração está nublado pelo pecado que habita em mim. Isso é verdade. Eu não consigo ver a lei de Deus claramente. Você pode dizer isso de maneira acertada, porque o pecado que habita em você, ele não permite que você veja com clareza a lei de Deus, mas ela está aí. O problema não é que a lei não está aí. O problema é que você, por causa do seu próprio pecado, não consegue mais ver a lei de Deus perfeitamente. A culpa é nossa. Nós estragamos nós mesmos com o nosso pecado. Esse é o ponto. Mas o judeu tem a lei escrita também. Então ele pode consultar a lei. Deixa eu ver se o meu coração está na direção certa, porque a lei também está aqui escrita. E ele vai lá e olha para a lei de Deus e não consegue cumprir a lei de Deus.
ele ainda peca contra Deus. Foram os judeus, irmãos, que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Foram eles que disseram: Barrabás, solte Barrabás, crucifique Jesus. Eles gritaram no meio da multidão: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os judeus que receberam os oráculos de Deus. Os judeus que receberam todas as profecias sobre o Messias que havia de vir, o Filho de Deus. Eles não reconheceram, embora tivessem as profecias diante dele, o Senhor Jesus. E o mataram. Eles pecaram contra Deus. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele diz naquela parábola que havia um judeu que estava voltando da celebração cultica em Jerusalém, um sacerdote. E o homem voltava quando encontrou um conterrâneo dele, judeu, caído no chão, que havia sido agredido, conforme a parábola conta, por salteadores. Mas aquele sacerdote olha e passa de largo. Ele olha de longe e diz: fica aí, não vou mexer com isso. E vai embora. Depois vem um levita, faz a mesma coisa. E passa um samaritano, que era inimigo mortal dos judeus. Na verdade, os judeus odiavam os samaritanos. Mas é o samaritano que ajuda. É ele que é o bom samaritano, não é? Ele ajuda o judeu que lhe considerava um inimigo mortal. Ora, irmãos, se essas coisas que os judeus não viam, por exemplo, fazer o bem, amar, tudo isso estava na lei. E eles tinham a lei escrita. A consciência deles acusava, mas eles não faziam. Eles olhavam para a lei, deixa eu ver se a minha consciência está certa. E a lei dizia amar ao próximo. E eles não faziam. Então, se aqueles homens que tinham a lei de Deus não obedeciam à lei, o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é o que ele diz em Romanos 3. Quando ele conclui esse argumento, ele diz: portanto, todos pecaram e destituídos estão de Deus, da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer, Paulo diz. Não há quem faça o bem, veneno de víboras sai de suas bocas, escorre pelos seus lábios. Seus pensamentos são pensamentos de morte, de miséria, de pecado e destruição. Assim é o homem. Mesmo a lei estando lá no coração dele. Deixa eu dizer para você por que você dá desculpas. Por que você tenta justificar os seus pecados. Por que você tenta achar um álibi para os seus próprios erros, seus próprios pecados. Por que sempre você tem que dizer mas. Sabe quando o pai chama o filho e diz: olha, filho, você fez isso. Ah, pai, eu fiz isso, é verdade. Pai, me desculpa, mas eu fiz isso. Aí começa a vir as justificativas, não é? Você também faz isso. Se justifica. Admite se justificando. Deus, eu pequei, mas a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Adão está se justificando. Deus vai até Eva. Ela diz: Senhor, eu pequei, mas a serpente. Então ela vai jogar a culpa na serpente, como se ela não tivesse culpa em desobedecer a Deus. E assim somos nós. Então, irmãos, por que nós nos justificamos dos nossos pecados, se a Bíblia revela claramente que nós somos injustificáveis? Se a Bíblia já diz com todas as letras que a lei está no seu coração, você conhece. Você sabe o que é pecado, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, que eu sei que não devo fazer, esse eu faço. Paulo está dizendo isso. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Mas eu faço o que é errado e não o que é certo. Um judeu está dizendo isso, o apóstolo Paulo. Por que há tanta justificativa? Porque tudo isso, irmãos, é fruto da nossa natureza caída.
Isso aqui nada mais é, as desculpas que nós damos, nada mais é do que um reflexo do pecado que habita em nós, em nossa natureza. As justificativas que nós damos aos nossos pecados também são pecado. Toda vez que você diz, eu admito isso, mas e justifica, você peca novamente. Porque você é injustificável. Você deveria simplesmente dizer, eu pequei e mereço a morte, mereço a condenação, mereço a punição, eu transgredi a lei de Deus. Se Deus me matar, Ele fará justiça perfeita. Mas nós nos justificamos contra Deus. Nos justificamos quando pecamos contra o próximo. Você chega para sua amiga ou para o seu colega de trabalho e você diz, olha, eu quero te pedir perdão. Eu fui grosso com você, ou eu dei um mau testemunho a seu respeito, mas você fez por onde? E você então começa a justificar o seu pecado. Irmãos, isso deve mostrar a você que você é uma criatura caída em pecado. Isso deve revelar com clareza que você é pecador. Não o seu pecado obviamente revela isso, mas as atitudes de tentar justificar o pecado também devem dizer, eu sou mesmo pecador. Eu não admito, eu tento escapar, eu tento me livrar, eu tento de alguma forma escapar, justificar aquilo que é injustificável. Ah, meus irmãos, esta é uma das razões, pelo qual Deus se fez carne e veio habitar neste mundo, para ir para aquela cruz do Calvário, morrer em nosso lugar, por causa das nossas justificativas. Porque mesmo tendo a lei, nós ainda tentamos escapar e justificar as nossas maldades e ofensas. Então não havia o que fazer conosco. Nós não somos capazes nem mesmo de admitir os nossos pecados. Naquela parábola, uma outra parábola em que Jesus está falando sobre o fariseu e o cobrador de impostos, isso mesmo, o fariseu e o cobrador de impostos, o fariseu ora de peito aberto para o céu, auto-justificado, dizendo, Senhor, graças a Deus eu não sou como aquele publicano. Ele está se justificando, eu sou um religioso, eu vou à igreja, eu participo do culto, eu leio a Bíblia, ele está cheio de justificativas. Mas a atitude daquele publicano é a atitude correta. Ele não levanta nem a cabeça para o céu, ele diz, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu não posso nem levantar meus olhos ao céu porque eu sou pecador, eu não tenho desculpa, eu não tenho perdão para mim mesmo, não há justificativa para o meu pecado, eu errei, eu pequei, eu mereço a morte, a condenação, eu pequei contra Deus, eu transgredi seus mandamentos, eu burlei sua lei. Essa é a atitude que Cristo está dizendo que deve ser a atitude do homem. Não justificar, mas de apenas dizer, mereço a punição. A maravilha do Evangelho, meus irmãos, a grande maravilha do Evangelho é que Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para nos livrar dos nossos pecados, inclusive das justificativas pecaminosas. Jesus Cristo veio ao mundo, irmãos, para pagar o preço dos nossos pecados, todos os nossos pecados. A mentira, o roubo, todos os pecados que você tiver em mente. Não importa o tamanho da lista dos seus pecados. Talvez você até pense, pastor, eu tenho pecados demais. Jesus Cristo veio morrer e pagar o preço por cada pecado que você cometeu. Todos os seus pecados estão perdoados. O sangue precioso que verteu do madeiro da cruz é suficiente para pagar, para remir
para limpar, para torná-lo mais alvo que a neve, pois é o sangue do Filho de Deus, bendito, é o sangue daquele que se fez carne, é o sangue do precioso Jesus Cristo, o nosso Redentor maravilhoso, irmãos. Ele pagou o preço dos nossos pecados, das nossas desculpas pecaminosas, das nossas justificativas injustificáveis. Cristo veio, padeceu por nós, limpou-nos das nossas nódoas e manchas de pecado. Veja, essa é a única maneira de escaparmos dos nossos pecados, estando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não confie nas suas justificativas, irmãos. Às vezes, você sabe que às vezes você consegue justificar o seu pecado para alguém. Você tem uma boa lábia e você então começa a dizer justamente o que eu disse agora há pouco, você chega admitindo, mas você vai justificando. E aquela pessoa que está te ouvindo diz, tudo bem, você tem razão, foi exatamente isso. A sua justificativa é boa. Irmãos, essa justificativa, ela não cola em Cristo. Se você chegar no céu, aliás, no céu não, se você chegar diante do trono de Cristo no dia do juízo, porque naquele dia, a Bíblia diz que ele separará os bodes das ovelhas, e as ovelhas ele dirá, vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas aos bodes, o Senhor Jesus dirá, para trás, para o fogo eterno, afastai-vos de mim, malditos. Então, se você chegar diante de Jesus naquele dia, com as suas justificativas e sem o sangue de Cristo, você será condenado. Porque a Cristo ninguém engana. As nossas justificativas não são tão boas para limparem a nossa culpa. Se Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, não limpar os nossos pecados com o seu sangue, seu sacrifício, sua morte, as nossas justificativas nunca poderão fazê-lo. Nunca poderão. Lembre disso, irmãos. Lembre, pelo amor de Deus, lembre que você tem uma lei escrita por Deus no seu coração. Lembre que você é injustificável. Lembre que a sua consciência te acusa. Ela te faz saber que você pecou. Lembre que não há desculpa para Deus. Você tem que recorrer apenas a Cristo. A grande justificativa, a única justificativa que nós temos, na verdade, é quando, se por acaso, até Satanás chegar naquele dia dizendo, ele é pecador, ele mentiu, ninguém viu, mas eu vi e ele mentiu. Você tem uma justificativa. Ela se chama o Filho de Deus. Ele pagou o preço da mentira. Ele pagou o preço dos pecados que eu cometi. Na verdade, essa é a única justificativa sua. Cristo, o Senhor. Não as suas próprias, mas Cristo, o Senhor. Recorra a Ele, irmãos. Busque descanso verdadeiro, onde há descanso, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se você buscar em outro lugar, você pode enganar homens aqui na terra, mas no dia do juízo você será desmascarado. E Deus dirá, a tua consciência te falou. Você sabia. O pastor John MacArthur, irmãos, na Igreja Batista na América do Norte, recentemente ele disse algumas palavras a respeito de um dos pastores da igreja que cometeu um delito, um pecado. E o pastor John MacArthur disse o seguinte: eu não sei como uma pessoa consegue pregar e continuar pregando, vivendo uma vida enganosa, falsa, que era justamente o que estava acontecendo ali. A consciência, a nossa consciência,
ela sempre está nos acusando quando nós estamos em pecado. Comece a pensar sobre isso, irmãos. Comece a ouvir mais a sua consciência. Porque Paulo diz aqui, ora, acusando, ela acusa. Ela vai dizendo a você. A lei está aqui, ela olha para a lei e diz, você pecou. É pecado. Isso aqui é reprovável. Você tem que se arrepender. Você precisa abandonar o pecado. A sua consciência vai dizendo. Ela vai todo dia martelando, lembrando, apontando, mostrando o pecado. Então, não há justificativa diante de Deus se nós formos buscar as nossas próprias. Então, recorra a Cristo. Porque você pode ter sido o pior pecador da face da terra. Paulo diz sobre ele mesmo que ele era o pior dos pecadores. Ele atribui esse título a ele. E ele sabe que estava salvo em Cristo, porque ele diz, eu preferiria morrer. Era bem melhor, porque eu estaria logo com o Senhor, com Jesus Cristo. Porque ele sabe que os seus pecados, e ele era um pecador como você e como eu, mas ele sabe que os seus pecados já estavam sobre Cristo, que o Senhor já havia pago o preço deles. Nenhuma condenação há, o próprio Paulo escreve isso aqui em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, estes pecados que nós às vezes tentamos dar justificativas, as justificativas são inúteis se elas estiverem fora de Cristo. Se Cristo não for a única justificativa nossa. Então, irmãos, descansem apenas no Senhor Jesus, em Cristo, em ninguém mais, em nada mais, em nenhuma outra justificativa, mas apenas nele. E agradeça, irmãos, porque o ato de perdoar pecadores é um ato de pura graça de Deus. Lembre que Deus diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Misericórdia de Deus não é uma obrigação que Deus tem para com os pecadores. Deus não precisa perdoar você. Deus não deve a você o perdão e a misericórdia. Ele dá a quem quer. E se nós recebemos perdão, misericórdia e graça em Jesus, o seu Filho, agradeça, irmãos. Agradeça porque você recebeu o único meio, Cristo, de salvar-se dos seus pecados. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos, nos chegamos à tua presença santa nesta noite e diante das palavras que o apóstolo Paulo escreveu nesta carta aos Romanos, reconhecendo, Senhor Deus, os nossos pecados e a nossa miséria, reconhecendo que somos injustificáveis por nós mesmos e que a lei do Senhor está em nosso coração e revela a nós a maldade, os pecados, a desobediência. Ajuda-nos, Senhor Deus, em Cristo Jesus, o Salvador, a sermos fiéis e a descansarmos somente em Cristo e na sua graça. Ó Deus bendito, não há salvação fora de Jesus Cristo. Faça, Senhor Deus, com que todos que estão aqui creiam nisso e busquem com todas as suas forças o Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos perdidos, aquele que traz perdão sobre os mais terríveis pecadores. Ó Deus, faça, Senhor Deus, com que o pecador esta noite entenda que Jesus perdoa o seu pecado, por pior, mais feio e terrível que ele seja. Há perdão e misericórdia e graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a igreja olhe para Cristo e agradeça pelo perdão.
que aqueles que ainda não conhecem o Senhor olhem para Ele e busquem-no de todo o coração. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que haja arrependimento, haja salvação e haja consciência em todos nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.